quem pronunciou, né? Então, nós estamos falando de uma pessoa capacitada, que foi escolhida para estar ali na frente na direção de uma escola, né? Como ela mesma disse no vídeo, ela se capacitou para aquilo, né? Então, quando você vê uma pessoa que deveria cuidar de quem está ali no ambiente escolar, ela proferindo aquelas palavras, né, de forma até pejorativas, em face dessas pessoas, a gente vê ali com uma certa preocupação. Esfera Podcast vai falar de um assunto muito importante agora, e eu trouxe um advogado especialista em direito dos autistas. É o Dr. Gustavo Esperandio, da região de Gurupi, e teve um caso emblemático lá em Gurupi, da diretora de uma escola, que fez uma fala, melhor dizendo, considerada capacitista, e acabou gerando uma repercussão muito grande nas redes sociais, e esse tema veio à tona. E quais são os direitos das pessoas com autismo, quais são as necessidades que elas costumam ter, e o que falas capacitistas ou ações, né, de teor capacitista pode trazer de prejuízo para as pessoas que têm algum tipo de condição especial. Então, vamos deixar aqui para o nosso convidado se apresentar para a nossa audiência e falar um pouco desse assunto. Obrigado, Silvio, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar desse assunto em específico. Eu me chamo Gustavo Esperandio, sou advogado da área da saúde, trabalho principalmente em face dos planos de saúde, quando há uma negativa, seja de terapias, ou então mesmo uma limitação de terapias, ou até mesmo quando não há profissionais ali naquele município daquela criança. E tudo isso em defesa especificamente das pessoas autistas, né? Então, todo esse contexto me levou a ter ali uma abordagem, uma vivência da vida das mães que atuam, né, com essas crianças, o que me permite, né, ter toda essa bagagem para estar aqui hoje falando sobre isso com você. Várias questões a gente quer saber sobre isso, né? Não tem quem não conheça hoje alguém que tenha um familiar, um filho, um parente ou um amigo que tem o espectro autista. É uma coisa que sempre existiu, mas às vezes as pessoas não davam a devida atenção no passado, não havia suporte, não havia estudos sobre o caso, e muita gente deixava de ter seus direitos garantidos por conta disso, né? Eram colocados à margem da sociedade muitas vezes. E hoje não, a gente vê que o autista ele é capaz de fazer praticamente tudo, tem as suas formas diferentes de ver o mundo, tem as suas formas diferentes de trabalhar, ou de estudar, ou de fazer qualquer outra atividade. Mas aí é onde entra o ponto. Se existe um advogado especialista, uma área especial para tratar dos direitos dos autistas, está tendo muita demanda nessa área, muitas vezes os direitos dos autistas continuam sendo feridos? Silvio, hoje, né, com o advento propriamente da internet, das informações, a própria medicina, a psicologia, ela tem avançado, né? Então, o acesso a essas informações, o acesso ao diagnóstico, ele tem aumentado, né? Então, até por conta disso, muita gente fala, não, mas agora tem autista demais, né? Mas é muito por conta disso. Então, as pessoas têm mais acesso a isso tudo. Então, com propriamente isso, é natural que as demandas jurídicas elas também aumentem, né, ao longo do tempo. Então, diariamente, o que a gente vê é exatamente isso. É direito dos autistas sendo violados a todo momento. E às vezes até a informação, né, faz aumentar essa demanda, porque muita gente nem sabia que tinha determinados direitos e acabava tendo eles violados e ficava por isso mesmo, né? E agora tem várias formas de você ir atrás disso, né? Quando a pessoa tem esse direito violado, normalmente existe uma atuação rápida da justiça ou dos órgãos competentes para garantir esses direitos, ou ainda é um pouco demorado? Silvio, hoje em dia nós temos a comunidade, a sociedade em si, ela tem cada vez mais aprofundado nesse tema. Então, hoje nós temos profissionais direcionados para essas áreas, né? Assim como tem médicos especialistas no direito dos autistas, aliás, na saúde, né, dessas pessoas, tem também na questão jurídica. Então, hoje nós temos advogados especialistas, nós temos órgãos públicos adaptados para receber essas demandas, né? E o próprio sistema judiciário,
ele tem visto cada vez mais com bons olhos, né? Ou então com uma percepção maior em respeito a essas demandas, né? Apesar que nós ainda estamos caminhando, né? Mas a gente vê que já tem uma evolução muito grande a respeito disso. Então as pessoas estão cada vez mais buscando conhecer sobre isso, por que disso tudo está acontecendo e tentando resolver ali aquelas demandas. Eu já estava há algum tempo querendo trazer um especialista na área. Eu vou trazer ainda um especialista na área da saúde para falar sobre o autismo em si e tal, para a gente ter um pouco mais de conhecimento, né? Informação sobre a condição. Mas eu acabei trazendo um advogado primeiro, porque teve um caso emblemático aqui no nosso estado, que uma diretora de uma escola que detém responsabilidade e, em tese, conhecimento para tratar de alunos com essa condição e acabou falando coisas que foram consideradas capacitistas, né, ofensivas, tanto aos autistas quanto a toda uma comunidade que são pais, mães, amigos, né, além da própria pessoa que tem o espectro autista. E isso gerou comoção e gerou também revolta, né? E entra em outro assunto, que é o linchamento virtual. Então, eu não trouxe ele aqui só para falar dessa questão, mas também para trazer um pouco mais de informação. E tendo esse gancho dessa situação, que nós vamos tratar disso um pouco mais à frente, mas como que o senhor vê isso? Ainda existe muito preconceito em relação às pessoas com autismo? Silvio, diariamente essas pessoas, assim como todos os outros deficientes, elas sofrem com essa discriminação e com esse preconceito. Então, a gente até costuma dizer, né, a questão da acessibilidade. Então, hoje, Silvio, existe leis e mecanismos para tudo o que é direito em relação à pessoa com deficiência. Mas, de fato, isso acontecer, a lei sair do papel, ainda é muito pouco. Então, nós precisamos ainda evoluir sobre isso, até para cada vez mais acabar essa questão desse preconceito, né, em relação a essas pessoas. Que chega ao ponto até de uma pessoa que tem a responsabilidade de cuidar, né? Acaba tendo falas preconceituosas ou com algum tipo de limitação em relação a um conhecimento mais amplo e atuação na sua própria responsabilidade quanto a isso. Imagina as outras pessoas que nem conhecem, né? E com relação a isso, existe alguma punição, algum tipo de penalidade para a pessoa que acaba incorrendo nesse tipo de atitude, né, de preconceito, alguma coisa? A pessoa pode ser penalizada de alguma forma? Sim. Silvio, nesse caso em específico, eu penso que o que mais chamou a atenção não foi nem a fala em si, foi quem pronunciou, né? Então, nós estamos falando de uma pessoa capacitada, que foi escolhida para estar ali na frente na direção de uma escola, né? Como ela mesma disse no vídeo, ela se capacitou para aquilo, né? Então, quando você vê uma pessoa que deveria cuidar de quem está ali no ambiente escolar, ela proferindo aquelas palavras, né, de forma até pejorativas, em face dessas pessoas, a gente vê ali com uma certa preocupação. Porque nós estamos acostumados, Silvio, nesse universo todo que nós estamos, dos autistas mesmo, nós estamos acostumados com pessoas que geralmente não sabem o que Lidar com a situação, até porque nem conhecem, né? Às vezes a pessoa está falando ali, você vê que ela está falando, mas ela está falando porque ela não conhece. Pelo tom que ela fala, você vê que ela não conhece. Sobre a causa, sobre os direitos, sobre tudo que envolve aquilo ali. Mas quando a gente ouve uma diretora falando sobre isso, e aí você começa a dar um clique, dar um start, de que não é só pessoas que não têm informação. Então, aquelas pessoas que também Profissionais são formadas, responsáveis pelo tratamento, cuidado, às vezes não tem, né? às vezes, ou ela tem a informação, Mas ainda mas ela ainda não se não conscientizou. entendeu o tamanho da responsabilidade que tem. E quando você tem uma responsabilidade que ela tem, e você se expõe numa rede social da forma com que ela se expôs, porque o que ela disse, ela usou frases, por exemplo, que cada mãe deveria cuidar do seu alecrim dourado, né? Ela fala sobre tratamento da moda, TEA. E aí, pior ainda, no vídeo sequente,
ela falou que se acontecesse com ela, ela revidaria e que inclusive ela já revidou. Então, a pergunta que ficou ali naquele momento foi: quem foi essa criança que ela revidou? Porque eu, como pai, gostaria de saber se Porque foi aí meu já filho. sai da esfera da falta de profissionalismo para Que o de fato criminal, aconteceu. né? Para um potencial crime que possa ter acontecido. Mas, para quem não sabe do que a gente está falando, porque às vezes a gente entrou no assunto, a diretora de uma escola lá em Gurupi, é uma escola pública, né? Municipal. Municipal, ela fez um vídeo na internet e acabou utilizando frases com teor assim, mais pejorativo e críticas a quem tem a condição de autismo e fez esse comentário que inclusive o doutor acabou de falar aqui. E isso repercutiu muito mal, obviamente, né, por motivos óbvios. E a gente está comentando isso do ponto de vista do direito da pessoa com autismo e também da responsabilidade do que você fala, né, na internet ou até fora dela, porque hoje tudo é gravado e mesmo que não seja, né, há uma questão ética, moral e de responsabilidade. E ela sofreu consequências, né, de linchamentos virtuais, né, a coisa tomou uma proporção grande, que eu creio que saiu até da esfera municipal, estadual e até nacional. A gente se preocupa também, porque às vezes a pessoa fala frases infelizes, às vezes ela não está numa condição muito boa, não sei qual que é o caso, inclusive o espaço aqui fica aberto, caso a diretora queira se pronunciar, o nosso espaço aqui é democrático, é aberto, a gente não sabe o que aconteceu, mas procurando entender e até lançar mais luz sobre o tema e principalmente do lado de quem sofre geralmente as maiores dificuldades, que é a pessoa com espectro autista. Desse ponto de vista, o senhor acha que as consequências foram, até agora, né, no momento, já são por si só fortes o suficientes para trazer uma nova perspectiva para a pessoa que falou? Ou o senhor acha que ainda assim tem que se abrir um procedimento e verificar tudo isso aí? Porque são coisas graves, né? Silvio, a questão toda foi que não há uma imputação de um crime. Ninguém foi lá e falou que ela fez determinada coisa. Ela própria falou que fez. Então, foi isso que causou mais estranheza e mais preocupação. Então, ela própria falou que revidou a agressão de uma pessoa. Pelo contexto da E de história uma toda, pessoa que não é um adulto, um maior de idade, né? então, pelo contexto da história, se leva a entender que se tratava de uma criança quando ela estava desregulada. Ou seja, a criança ela pode estar ali num ambiente onde acontece alguma coisa. Quando o senhor fala desregulada, são termos, às vezes, considerados técnicos, né, pessoal? Vou até pedir para você explicar um pouco mais sobre o que é o autismo e o que significa desregulada nesse contexto, né? Até para as pessoas. Silvio, de forma bem objetiva, a criança ela pode estar ali num contexto do ambiente escolar, estamos falando de escola, no ambiente escolar e por uma questão do próprio ambiente, de uma luz, da comida, Barulho. um balão que estoura, palmas que são batidas. Então a criança ela pode dar um estralo ali e ela por algum motivo, por algum desses motivos ou vários motivos, ela desregular, que é o que a gente fala. Então, nessas condições, a criança ela pode debater, se bater na parede, Se agredir isolar, alguém, se isolar. Então, existe todo esse contexto. Existe um protocolo para esse tipo de situação. Sim, a discussão lá era, já falando disso ainda, era que havia um vídeo de uma professora falando que a mãe de uma criança autista falou que ele poderia bater na criança na hora que ele estava desregulado. E aí uma outra professora explicando que não, que existe meios de se fazer isso, e ela falou que sem se fosse agressão com ela, física, né? se fosse com ela revidaria. Então a problemática foi toda essa, porque imagine só, a criança ela já está em crise. E na escola tem salas específicas para atender pessoas com espectro autista, né? Nessa escola em específico, tem, realmente tem, mas não são todas Não as são escolas todas que tem, mas essa tinha. Essa tinha. Assim, segundo o que me foi falado, realmente tinha. Eu não fui lá para verificar se a escola realmente tem, mas o que foi falado tinha sim. Inclusive, ela própria fala que tem um projeto para autistas dentro da própria escola. Então, o que causou ainda
Estranheza, mais né? estranheza, né? Então, quando acontece essa questão dentro do ambiente escolar, até conversando com algumas pessoas e com outros professores, essas pessoas ficaram espantadas, porque elas falaram o seguinte: não, jamais a gente deve conter uma criança agredindo ela por conta dessa Só vai situação. piorar a situação em Só todos os vai, sentidos. só vai piorar. E, então, existem técnicas e existem meios, né, de se fazer isso. E aí, dentro dessa questão do lixamento virtual, ainda também se levanta a questão se os profissionais educadores eles estão preparados para lidar com essa situação. E Que aí, às vezes ele não foi treinado o suficiente, ele não foi capacitado e qualificado o suficiente para uma situação dessa. E aí acaba gerando essa situação. Porque os professores também estão sob muito estresse, sob muita pressão, e a gente tem que entender o lado dos professores também. O que a gente não pode entender é excessos, né? Excessos e falta de até percepção e entendimento da sua própria responsabilidade. Porque a prioridade ali é a criança, sim, a prioridade é o aluno, a criança, até porque ele não tem toda a sua cognição formada, e quem tem ainda condições especiais como o espectro autista, ele tem que ter ainda mais cuidados, não é à toa que tem salas especiais, tem que ter uma qualificação especial. E essa estranheza que causa isso, obviamente que não se deve também fazer linchamentos virtuais, porque não só virtuais, como físicos na cidade, né? Porque as pessoas se emocionam muito com a situação, e a pessoa que, embora tenha feito falas, não vou dizer que foi fora de contexto, de forma alguma. Ela fez dentro do contexto e de forma infeliz, muito infeliz, e às vezes até situando-se de ter cometido alguma infração penal. Mas ela tem direitos também. O professor, o profissional tem direitos e a criança tem direitos, mas a prioridade é sempre a criança porque ela é um vulnerável. E o senhor acha que nesse contexto aí os pais eles podem ficar com medo, com alguma preocupação adicional, justamente pelo profissional ter falado isso? Silvio, eu queria responder uma pergunta que você fez anteriormente e a gente entrou em outro assunto e eu não respondi, que foi a questão se o que já aconteceu é suficiente ou ela ainda vai passar por outros procedimentos. O que de fato ocorreu até agora foi, ela foi afastada, né, pelo que a gente sabe, ela pediu o afastamento, ela não foi afastada pela gestão, e ela vai sofrer ali um processo administrativo onde vai ser apurado, né, esses fatos. E a grande questão que todo mundo quer saber é quem foi a criança que foi agredida que ela própria agrediu. Ou se naquele contexto que ela falou, por Foi que ela exagerado, falou, foi exagerado. Todo mundo quer saber disso. E já dentro disso, respondendo essa pergunta agora, é o que gera mais preocupação para os pais. Porque imagine só, num contexto desse, onde uma diretora diz que, numa questão específica ali daquela criança, das suas, né, necessidades, a forma com que ela tem de resolver o problema é agredindo, né, que foi o que ela própria falou. Imagine a preocupação desses pais em deixar agora a criança ali naquela escola. Porque assim, a gente tem que entender que essas pessoas, elas já vivem o dia a dia todo essa problemática. Isso não é uma coisa nova. Só que quando a gente ouve esse tipo de fala, naquela mãe, naquele pai, dá um estalo, dá um clique ali que ele revive tudo que ele já reviveu. Talvez coisa que aconteceu lá no passado, ela vai pensar novamente. Não, e o futuro. E o futuro. As pessoas, os pais de pessoas com espectro autista, principalmente quando o grau é mais elevado, eu tenho que trazer um especialista aqui até para me aprender os termos técnicos mais corretos, né? Que a gente precisa passar a informação da forma mais correta. Eu não sou especialista na área, por isso que eu gosto de trazer os especialistas para trazer informações úteis para vocês. Mas veja só, saindo um pouco da polêmica e indo para a questão dos direitos, o pai fica preocupado. A maior preocupação dos pais é: e se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Quase todos, a maior preocupação que eu ouvi quando você entra numa conversa um pouco mais profunda sobre o assunto, com algum amigo, ele fala assim: minha maior preocupação é quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar do meu filho? Como que ele vai? Então eu preciso deixar o meu filho com condições de se cuidar sozinho ou de criar um ambiente em que eu
tem a certeza de que ele vai ser tão bem cuidado quanto comigo. E para os próprios pais, as mães de pessoas autistas, os pais, eles têm muito trabalho. Dependendo da situação, alguns não, alguns vivem a vida tranquila, outros não. É muito trabalho para garantir ali a segurança, o cuidado, o aprendizado da criança. Então, são várias necessidades. Então, é uma preocupação muito grande, né? Silvio, eu sempre falo o seguinte: cada família experimenta o autismo de uma forma. Então, recentemente até teve uma fala do Marcos Mion a respeito disso, né? Que ele disse que tinha pena de uma família que não tinha uma criança autista, né? Mas ele teve um contexto do que como ele falou isso. Então, às vezes, uma pessoa que ela tem uma condição até mesmo financeira maior, ela pode proporcionar todos os tratamentos para a Ele tem criança. toda uma estrutura. Tem toda uma Eu não vou estrutura. dizer que é mais fácil, porque sempre nunca é fácil criar um filho, independente da situação Sim. dele. Agora, imagina uma pessoa ganhar um salário mínimo com 2 crianças autistas em casa. Ô Silvio, hoje o Brasil é um dos países que mais se faz estudo a respeito do comportamento das pessoas, né? E, infelizmente, o que é o mais agravante é que esse tratamento ele é muito caro. Então, as famílias, de fato, uma pessoa que ganha um salário mínimo, Silvio, Ela tem que recorrer ao poder público que tenha uma estrutura boa, e muitas vezes não tem, de saúde, sim, de educação, né? E às vezes até de lazer, porque o brasileiro médio está ganhando aí um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo, para ele viver sozinho já está difícil, com filho já é difícil, e com filho com uma condição especial que precisa de uma educação especial, de uma saúde especial, é praticamente Silvio, a preocupação terrível. do pai, porque do pai e da mãe, é exatamente essa. Com quem esse filho vai ficar? Porque existe o seguinte: com o pai aqui já presente, a mãe aqui presente, né? Eu falo muito de mãe porque a maioria das pessoas da família é composta apenas da mãe. Muitas vezes, quando. Isso já é até um tema legal também da gente falar. Quando se há o diagnóstico, geralmente, não é todos os casos, existem exceções, mas geralmente a mãe segue sozinha. Mas dentro ainda dessa questão do medo que o pai tem a mãe tem de morrer e deixar o filho, porque assim, Silvio, com o pai aqui presente, ele já não consegue ofertar para o filho dele aquilo que o filho precisa. Porque o sistema de saúde do Brasil, o público, principalmente, o que é oferecido pelas cidades, pelas prefeituras, pelo Estado, infelizmente, Silvio, É limitado. praticamente zero. Porque, assim, na prática, Silvio, uma pessoa que precisa de um fono, ou precisa de TO, precisa de uma série de terapias ali para ela poder se desenvolver. Não é uma, não é duas. Ela vai ter ali 1 hora na semana, ela vai ter 1 hora de 15 em 15 dias. Então, é praticamente que nada. E o pior, muitas vezes esses centros, essas casas onde são acolhidas essas pessoas pelo poder público, quando a criança ela faz, por exemplo, 11 anos, 12 anos, 13 anos, ela é excluída. Porque aí não tem mais tratamento para ela. Mas o autismo, ele não tem cura. Então a criança, a É pessoa, uma condição para a vida toda. é uma condição para a vida toda. A gente falou bastante coisa sobre o caso em si, que deu repercussão, tudo, e alguns assuntos, mas vamos agora para a área do direito, propriamente dito, né? O direito das pessoas autistas. Quais são as principais necessidades que chegam no seu escritório? Quais são os principais direitos que as pessoas vão buscar no seu escritório? Você falou que é mais ligado à saúde no caso que o senhor atende, né? Silvio, no nosso caso, é porque assim, o mundo, né, do espectro autista, ele tem várias coisas para serem resolvidas. O que nós atuamos especificamente é em face do plano de saúde. Então, mesmo aquelas pessoas que pagam mensalmente, e não é barato, um plano de saúde, e até mesmo as coparticipações, que é uma limitação também que o plano impõe para a pessoa, ela também tem essa dificuldade de conseguir as terapias pelo plano. Aí eu volto a falar, pelo plano já é difícil. Imagina o público, porque o público tem um público mesmo maior para ser atendido até mesmo do que o plano. Então, muitas vezes, o plano de saúde, ele não quer dar aquela terapia para a criança porque custa mesmo. Então, hoje, se uma criança ela for fazer tudo que o médico passa para ela, tudo que é necessário para ela desenvolver o mínimo possível, para ela até regredir o grau, né? Ela passar de nível 3 para o 2 e para o 1,
ela precisa de muita terapia. E isso custa É caro. possível regredir os graus de... É possível essa regressão. Então, nos nossos processos, a gente acompanha aquelas crianças que elas têm as terapias ofertadas de fato, ela consegue se desenvolver, ser inserida ali dentro do ambiente social. Mas veja só, isso é muito difícil acontecer porque os planos de saúde, eles não querem gastar com aquela criança. A gente tem que entender Eles que limitam o tratamento para evitar custos. a gente tem que entender que o plano de saúde é uma empresa e o objetivo da empresa é lucrar. Então, assim, quando a gente fala em cooperativa médica, isso aí é só no papel, não existe isso. A gente entende que o objetivo da empresa é lucrar, mas dá para fazer lucro oferecendo o serviço a que se prestou. Porque se a pessoa se prestou a entregar saúde para as pessoas, um serviço, ele tem que ser de qualidade para que você lucre, né? Exatamente. A pessoa limitar, eu já acho, eu sou totalmente a favor do liberalismo econômico e tudo. Acho que o mercado ele se autorregula. Muita gente vai criticar, mas assim, só que isso não quer dizer também que a empresa possa fazer o que quiser, até porque tem que ter justamente concorrência, e a gente vê um problema nisso também. Monopólios, né? Aí na saúde, um corporativismo muito grande, isso limita esse livre mercado também. Aí acaba que oferece um serviço de péssima qualidade, caro, que não resolve o problema e que gera insatisfação. Então, se você está pagando ali, você tem que ter a entrega do serviço de qualidade, né? Então, pessoal aí da área da saúde, vamos ficar, né? Vamos ter um pouco mais de consciência também, porque não é só lucro, sim, mas uma hora a conta chega também e graças a Deus que tem advogados na área ali, tem um judiciário para conseguir fazer a reversão de algumas situações críticas, né? Tem algum caso assim emblemático que o senhor possa citar? Porque a gente claramente tem que proteger o sigilo, né, da identidade das pessoas e tudo, mas assim, tem algum caso assim que foi importante para o senhor, que o senhor viu, que conseguiu garantir ali o direito de alguém? Silvio, nós temos vários casos que até emocionam a gente, né? Mas geralmente, Silvio, o que acontece? A criança, ela vem num tratamento e desse tratamento é um tratamento limitado. Aliás, o tratamento é limitado, ou seja, por exemplo, se ela faz ali 20 sessões de terapias semanais, o plano de uma hora para outra quer dar 5. Então, o plano, ele arma ali um arcabouço onde geralmente, ele contrata uma empresa para essa empresa fazer uma auditoria em cima daquela criança. Então, essa auditoria ela é feita apenas com papel, ninguém nunca examina a criança ou pede qualquer teste para a criança fazer, e ele simplesmente fala assim, olha, agora você não precisa mais de 20 não, você precisa só de 5. E aí, às vezes, a mãe até aceita isso. Então, o que aconteceu especificamente nesse caso lá do meu escritório? A criança já fazia as terapias, o plano veio e colocou ela nessa averiguação toda que eu expliquei aqui agora, e disse que não, a criança de 20 agora ela só precisa 5. A mãe, com a ingenuidade, até pensou assim, nossa, que bom, né? Meu filho está progredindo. Está evoluindo. Está evoluindo. Só que ao passar do tempo, ela começou a ver a regressão do filho. Pela falta do tratamento. Então a criança que antes começou a falar, começou a verbalizar, foi interrompido essa progressão dela. Uma criança que tinha uma questão sensorial, né, seja na alimentação, exposição à luz, ao sol, enfim, ela já estava melhorando e com isso a gente viu a criança regredir. E nesse caso específico, isso até provocou o divórcio do casal. Você vê como afeta a vida das pessoas, não tem como não afetar, né? E o caso lá, voltando um pouco o caso lá da diretora, fez essa fala, tá meio que assim uma falta de paciência com a responsabilidade que tem. Agora, a maior responsabilidade é do pai e da mãe, né? Especialmente da mãe, que acaba, na maioria das vezes, que é quem cuida, né? Claro, tem pais que cuidam sozinhos dos filhos, ou ajudam as mães, mas na maioria esmagadora, assim, dos casos, são as mães que estão ali na responsabilidade, no cuidado, né? E muitas vezes a própria mãe fica esgotada, adoece, né? E muitas vezes interfere, quase todas as vezes interfere até no relacionamento, igual o senhor citou aí. Você que está assistindo até agora
Inclusive, você tem algum familiar que é autista? Você é autista? Ou você é pai ou mãe de autista? Deixa aí nos comentários como que é para você esse trabalho de cuidado. O que que tem que você sente ali de recompensas, né, de fazer isso, a evolução do seu filho, o que você sente de dificuldades, deixa aí nos comentários, seu comentário é muito importante pra gente, sua opinião, curta, comente, compartilhe esse episódio com o pai ou a mãe de alguém que tem um espectro autista, que pode às vezes necessitar da ajuda de um advogado especialista e conhecer um pouco mais de informações dos seus direitos. Isso é a Esfera Podcast. E doutor, quem muitas vezes precisa, às vezes nem está sabendo que existe um advogado especialista. Como que entra em contato com o senhor? Hoje, Silvio, nós mantemos as redes sociais, né, tanto no Instagram como no TikTok, também no YouTube. Nós temos lá o nosso @, que é advogado da mãe de autista. Então, diariamente nós postamos direitos das crianças, né? Quando eu falo criança, porque na maioria dos nossos atendimentos são crianças. Só posta conteúdo falando dos direitos que a pessoa tem, tudo lá. Isso. Olha, ó, bastante informação. É advogado da mãe autista? Advogado da mãe de autista. Ah, advogado da mãe de autista, lá no Instagram. Lá no Instagram. Também no TikTok, a mesma coisa. E no YouTube também. É só mandar uma DM lá pro senhor que... Pode mandar uma DM que eu mesmo respondo. Então, eu estou ali rotineiramente com o celular na mão, respondendo as pessoas que mandam, né? No nosso atendimento ali, não tem aquela questão robotizada, não. É a gente mesmo que fala. E não espera você ter um problema para recorrer ao auxílio de um advogado, porque ele posta conteúdos lá também no Instagram dele, que muitas vezes vai evitar que você precise passar por alguma situação, né? Às vezes você já sabe o seu direito, ou quando você passar, você já saber a quem recorrer, como recorrer dessa situação, como se defender, não é isso, doutor? Silvio, é comum até a gente ser abordado por algumas pessoas e falar, olha, aconteceu comigo e eu fiz daquele jeito que você falou no vídeo e deu certo. Então a gente vê que o nosso conteúdo é muito educativo. Então a gente leva essas informações através das redes sociais, né? As redes sociais, uma coisa magnífica, tá aí para todo mundo, né? Quem quer acessar conteúdo bom também tem, né? Não é só brincadeiras e tudo mais. Então a gente tem condições de estar levando isso gratuitamente para as pessoas. Muita gente usa a internet só para distração, entretenimento, mas gente, a internet tem tanta informação útil. Esse podcast aqui mesmo, já segue aí ou se inscreve no YouTube, segue no Instagram, porque informações úteis pode salvar você numa situação aí, e muitas vezes falta de conhecimento, não é nem por falta de acesso, porque acesso você tem, todo mundo tá com o celular na mão, ao invés de ficar vendo dancinha, besteira aí, vai se informar sobre o direito do autista, vai se informar sobre outras coisas, vai aprender uma profissão, vai fazer tanta coisa. A internet é maravilhosa quando você desenha só algoritmo para isso, né? Doutor, uma coisa que eu também estava pensando aqui, que além dos direitos da questão da saúde, você aí que às vezes tem um filho com transtorno de personalidade, com autismo ou com alguma outra condição que não é só o autismo, né? Porque a gente estava conversando aqui, eu estou começando a me informar agora, olha que eu tenho interesse no assunto, imagina quem não se interessa, né? Como que não está desinformado. Existe o autismo, existe, eu até perdi a palavra que eu tinha usado na hora, que é a neurodivergente. Então, assim, muita gente confunde neurodivergente e autismo. Na verdade, o autismo é uma das possibilidades dentro do neurodivergente, não é isso? Exatamente. Essa é uma questão mais de saúde, né, mas a gente pode esclarecer, né, de forma objetiva que dentro da neurodivergência existem várias possibilidades e o autismo é uma delas. Então a pessoa com TDAH, esquizofrenia, né, outras doenças, aliás, outras condições, né, neurológicas, porque a gente tem que entender, Silvio, que o cérebro dessas pessoas, ele funciona de forma diferente do da gente. É a mesma coisa da gente pensar o seguinte... E isso não quer dizer que é uma deficiência. Às vezes é até uma vantagem, porque tem muitas pessoas com autismo que têm um QI altíssimo e desenvolvem atividades que uma pessoa dita aí na condição de normalidade, mas comum, não vai conseguir, né? Até porque ela tem um foco específico naquilo e tudo. Então, existem os dois lados, né? Existem os dois lados. Por um lado, pode trazer uma dificuldade de sociabilidade, ou de relacionamento, ou de alguma outra situação, mas, por outro lado, pode dar, vamos dizer assim, um superpoder intelectual para alguma coisa ou para alguma atividade específica. No caso do autismo em si,
o que que acontece? A pessoa com o diagnóstico do autismo, necessariamente ela tem um prejuízo. Então, para ser diagnosticado com o autismo, né, eu vi até agora há pouco um especialista falando sobre isso, que para ter o diagnóstico, ela tem que ter um certo prejuízo. É a mesma coisa da gente pensar assim, a gente imaginar assim, o cérebro da pessoa, ela foi desenvolvido para funcionar no iOS do iPhone, só que o software ali, o mundo exterior é Android. Então, alguns aplicativos não Algumas vão, coisas vão ficar incompatíveis. algumas coisas vão ficar incompatíveis, alguns aplicativos não vão funcionar, outras. Então tem toda essa questão, né, que a gente ainda precisa compreender mais e mais. E existem direitos que vão além da questão da saúde. Por exemplo, a gente estava conversando nos bastidores antes sobre concurso público. Existem vagas em concurso público para pessoas com deficiência, existem vagas para concurso por questões étnicas e raciais, sei lá, cotas e tal, então beleza. Mas e aí? Se você tem algum prejuízo, se você é autista e faz um concurso que tem lá a vaga para a sua condição, e aí eles não adaptam as provas, por exemplo, não adaptam o teste físico. A gente estava vendo 2 casos que estão muito recentes. Um não é de autismo, que é o caso de um delegado, não é delegado ainda, né? Um candidato que passou para o concurso de delegado e tem nanismo. E fizeram o teste físico igual dos outros candidatos. É óbvio, ele fez a vaga para a pessoa com deficiência. Então, a prova tem que ser adaptada para a condição dele. Como é que ele vai correr da mesma forma que uma pessoa com altura padrão e saltar em distância? E olha que eu vi o vídeo do teste físico dele, muitas coisas ele fez no mesmo patamar de uma pessoa que não tem a condição de nanismo. E, por outro lado, como é que ele vai saltar em distância, né? Aquele salto em distância com uma condição, não vai dar a mesma distância que uma pessoa que tem 1,80 m, por exemplo, 1,70 m. Ele tem 1 m e pouco, lá não sei exatamente a altura dele. E ele foi desclassificado, então ele teve o direito dele tolhido. E com autismo, agora, em março de 2026, o concurso bombeiro do DF excluiu 54 candidatos com autismo. E tinha vaga para essas pessoas e eles reclamam que a prova não foi feita de acordo com as necessidades dele, que a condição deles permite. Então é possível também tentar reverter situações dessas judicialmente, não é isso? E garantir esse direito. Silvio, quando a gente vê falar que houve 54 pessoas desclassificadas, essas pessoas, todas elas autistas, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. E para a vaga direcionada para a pessoa com autismo. Então ali a gente já pensa que aquilo ali é uma discriminação. Porque 54 pessoas não foram uma, duas. Foram Posso até estar enganado, mas o que eu li na matéria que eu li ali, que os 54 têm autismo, os 54 fizeram a vaga, e a vaga era específica para isso, para soldado do bombeiro do DF. Tá, mas de qualquer forma era um número elevado, né? O que chama atenção demais até, né? Mas o que a gente pode fazer uma analogia, Silvio? Se durante a educação daquela criança ali, escola fundamental, nível médio, enfim, até na faculdade, as questões da educação, elas têm que ser adaptadas, porque lembra que eu falei da questão do iOS rodando no Android? As questões elas devem ser adaptadas para aquela criança e para aquele adulto, enfim, para que ele de forma igualitária possa desenvolver conforme as outras crianças dentro daquelas condições dela, a gente leva isso para um concurso público. Ainda mais quando o cargo em si, né, o concurso em si, o próprio edital, ele prevê uma questão, as vagas direcionadas para aquele público. Então, se a gente pensar o seguinte, quando há um cadeirante ou até mesmo uma pessoa com deficiência visual, toda a estrutura, principalmente física daquele local, onde ele vai fazer a prova, tem que ser adaptada. Então, geralmente, direciona-se aquelas pessoas para aquele local, aquele prédio ali, onde tem uma acessibilidade. Na hora que você vai fazer a inscrição, você fala quais são as suas... o que você precisa para desenvolver ali. Então, já manda para lá. No caso do autista, a mesma coisa. Então, a pessoa vai fazer ali, né, que é autista, vai se declarar, juntar o laudo, e essa prova, ela deve ser adaptada para que ele possa concorrer em pé de igualdade, né? E, diante de toda essa problemática,
Eu creio sim que se for levado para o judiciário, né, com os argumentos corretos e com os entendimentos que hoje há na jurisprudência, eu creio que pode O ser judiciário está revertido. muito evoluído nesse sentido de saber lidar, até porque tem laudos periciais, laudos médicos que podem dar esse subsídio para o juiz ter um entendimento maior da causa e acabar tomando a decisão mais acertada, né? Formar a Sim, convicção dele. os próprios tribunais, especialmente o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ele tem se preocupado com isso. Recentemente, eu mesmo participei de uma palestra, né, aonde estava ali presente várias pessoas da comunidade autista, né, e pessoas do próprio judiciário, aonde estava esclarecendo todas essas situações. Então, a gente vê aí essa evolução também por parte do Poder Judiciário. Eu vou fazer um comentário aqui. Raramente eu faço comentários aqui. Geralmente eu só pergunto para o convidado. Mas eu vou fazer um comentário aqui. Eu quero até que o senhor dê sua opinião sobre isso. Muita gente, nós estamos falando aqui sobre concurso público, né, sobre cotas e sobre adaptação para a prova. E tem muita gente que é contra cota, né? Eu não sou contra nem a favor. Eu sou mais a favor do que contra. Por quê? Muita gente critica as cotas. Eu sou contra cotas que pegam pessoas com a mesma capacidade, com a mesma condição e coloca diferente. Aí isso aí não é cota, isso aí é um facilitador. Agora, cota tem que ser justamente para equilibrar. A pessoa não tem a mesma condição que a maioria dos outros candidatos, mas ela tem a capacidade de realizar o serviço. Ela tem a capacidade de uma forma adaptada. Eu não sou contra, por quê? Nós temos aí, por exemplo, pessoa com deficiência. Nós temos milhares de pessoas com deficiência. E as pessoas, aí é onde você aí que é contra a cota para pessoa com deficiência, reflita um pouco. Você não tem deficiência. Ainda. Você pode sofrer um acidente e ter uma deficiência. Nem que seja temporária. Nem que seja temporária. Porque uma deficiência temporária é uma deficiência. Você pode perder a visão, você pode se acidentar. Não estou desejando isso para você, eu só estou falando o seguinte. E mesmo que não aconteça nada com você, e você viveu muito, 70, 80, 90 anos. Quando você tiver com 80, 90 anos, alguma deficiência você vai ter. Você vai ter limitação para andar, às vezes para enxergar a visão. Eu estou com 43 anos, não estou enxergando direito, tenho que usar. Tenho uma deficiência, né? De certa forma. Não é completa, mas... Então, assim, muitas vezes você só vai se preocupar com a pessoa com deficiência quando é você a pessoa com deficiência. Então, vamos ter um pouco mais de empatia e abrir um pouco mais a mente para que, se é possível fazer, por que não fazer, né? E outra, se a pessoa tem cirurgião, tem médico fazendo cirurgia que é cego e executa isso muito bem, porque ele tem uma capacidade que outras pessoas não têm, que às vezes essa condição dele permitiu ele ter uma sensibilidade maior em alguns aspectos. Tem médico operando cego, tem advogado cego, tem pessoas policiais que têm a polícia, aí eu faço algumas reservas. Por exemplo, a pessoa pode ser policial tendo uma deficiência? Pode. Inclusive, tem policiais que entraram sem nenhum tipo de deficiência e levaram um tiro, sofreram algum acidente e passaram a ter alguma deficiência. E ele foi readaptado dentro, ele não quis, ele poderia ter aposentado e não quis. Falou, quero continuar trabalhando. E foi readaptado, acharam, sempre tem alguma coisa para fazer. Imagina você entrar num quartel, estou falando agora polícia militar, entrar num quartel, tem vários trabalhos ali administrativos que podem ser feitos por uma pessoa que adquiriu uma deficiência no trabalho ou que pode entrar. Isso é certo, errado, não vou entrar no médico se é certo, errado, se é possível fazer e às vezes tem a necessidade. Porque se eu faço um edital, igual esse caso aí, 54 pessoas, se eu faço um edital dizendo que tem vaga para aquela condição, eu tenho que adaptar. Não tem como uma pessoa assim... Então, por que fez o edital? Por que deu azar? Não faz sentido. Então, quanto a isso, essa questão das cotas, o que o senhor pensa a respeito? Eu estou sendo um pouco radical no meu pensamento, porque eu acho que se abre vaga, é porque é possível. Se não é possível, pô, não abre, não gera esse... Porque pensa o sentimento que essas 54 pessoas vão ter, a pessoa já tem uma limitação para alguns trabalhos. Aí aparece a oportunidade, ele estuda, se esforça, passa. Aí na hora de tomar posse em uma etapa, não faz adaptação, ele perde a vaga, né? Silvio, nós temos que entender, compreender que essas pessoas, elas são totalmente capazes dentro daquelas circunstâncias dela.
Então, para que elas possam concorrer em pé de igualdade com as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, é totalmente necessário as cotas. Porque é a partir das cotas, porque imagine só, uma pessoa que tem uma certa deficiência competindo com outra que não tem, quem não tem, tem o privilégio de não ter, tem que entender isso. Então, para se igualar, é criado as cotas. Eu sou totalmente a favor dessa criação. Até porque, Silvio, hoje mesmo a gente vê até um fomento de até mesmo nas as relações particulares nas empresas. Então, tem empresas que até são beneficiadas, isso é um fomento que tem, são beneficiadas até em impostos, essas questões, por aderir a programas que inseram as pessoas com deficiência dentro ali Tendo um programa daquele de trabalho. inclusão dentro das empresas, né? Então, a gente tem que entender isso tudo é um processo que a sociedade passa, está passando e que ainda É, vai passar. é um É um amadurecimento, né? amadurecimento até que, de fato, essas pessoas possam concorrer em pé de igualdade com as demais. Né? O objetivo disso tudo, que a gente está falando aqui, eu creio que é esse, né? Levar a possibilidade para as pessoas ali estarem em pé de igualdade umas com as outras. Pois é. E você que está sendo aí preconceituoso com a questão da inclusão e tal, reflita. Dá uma olhadinha nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, e vê alguns atletas que têm uma limitação, mas todos eles têm algum tipo de limitação, e o que eles conseguem fazer? Você aí, perfeito na sua ideia, e você tá perfeito, você não consegue. E eles estão lá, ganhando medalha, tudo, e superando toda aquela limitação em que ele não escolheu muitas vezes, muitas vezes, ele não escolheu ter aquela limitação. E ainda assim, ele não aceitou o que muita gente quer impor para eles, que é que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele vai lá, faz melhor do que quem não tem alguma limitação e chega onde ele quer chegar e muitas vezes onde ele nem imaginava, né? Então, reflita sobre isso. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre cotas, o que você acha sobre o que a gente conversou aqui, porque às vezes é até bom a gente ter alguns feedbacks, até para trazer novos assuntos aqui, refletir um pouco mais. E conhecimento nunca é demais, né? Sim. Às vezes tem alguém aí que tem, conte aí o seu caso também, que às vezes tem alguma história interessante. E se você quiser contar ela aqui, a gente avalia e traz também. Doutor, falamos algumas coisas, obviamente estamos longe de esgotar o assunto. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Já falamos aí sobre a maior parte dos assuntos que chegam ao senhor, né? Para que o senhor resolva os problemas. E o que o senhor acha que evoluiu desde que o senhor começou? Tem quanto tempo que o senhor trabalha nessa área e o que o senhor acha que evoluiu do começo para agora ou ainda está meio devagar? Eu advogo desde 2016, então vai fazer 10 anos, né, esse ano que eu advogo. E nessa área em específico, tem de 4 entre 5 anos que eu já advogo nessa área. É um bom tempo. É um bom tempo nessa área específica. Já deu para transitar em julgado algumas coisas. Ah, já. Só justiça Já mesmo. deu para transitar em julgado, já deu para o próprio cliente, esse próprio cliente que já teve uma questão transitada de julgado, entrar com outro processo para requerer um outro direito. Então, mas assim, o que eu tenho visto é que há, sim, muita coisa há um grande caminho a se percorrer, muitas coisas ainda precisam ser conquistadas, mas a gente já evoluiu bastante. Então, quando eu comecei lá atrás, a internet mesmo, ela não falava sobre isso, né? A questão de trazer à tona tudo isso que acontece nesses ambientes, como foi essa questão escolar, né? E disso tudo, sempre aparece mais coisas, né? E a voz das pessoas, elas estão ecoando mais, né? Principalmente dessas pessoas que concorrem em pé de desigualdade com as outras pessoas. Então, assim, a gente está tomando ainda um nível de consciência que ainda está longe de ser o ideal, mas que já se começou a falar bastante sobre isso. De indiferença e preconceito, a gente já está partindo para uma evolução que as pessoas já defendem a causa e falam sobre isso, né? O caso da diretora da escola lá de Grupi é um reflexo disso aí. Várias pessoas se revoltaram com a situação e gerou isso aí até consequências para ela, né? Silvio, dentro disso, o que eu achei bacana foi que, infelizmente, ela falou isso, né? Trouxe uma série de consequências e tudo. Mas o que a gente viu
Porque assim, do limão a gente tem que fazer uma limonada. Exatamente. Você vai pegar o limão e espremer no olho, né? Então, assim, as pessoas que estão fora desse ambiente, né, que muitas vezes deixa isso para lá, com a fala dela, nós trouxemos também essas pessoas para o debate. Trouxe luz para o debate. Isso é importante. E é importante também, já acaba entrando em outro assunto, que é a exposição que as pessoas às vezes fazem das opiniões da própria vida na internet. Gente, a internet não é terra sem lei, não é terra de ninguém, pelo contrário. Lá tá todas as suas informações. Tem coisa que você nem sabe. Coisas que você pensa e não fala, tem como saber, pegando seu celular ou pelo seu comportamento na internet. Então, quando você vai se pronunciar na internet, pense bem, lembre-se que você tem uma plateia de milhões de pessoas. E tem pessoas ali que não estão nem aí para você, tem pessoas que vão te hostilizar, tem pessoas que vão gostar de você, tem pessoas que vão te odiar, e não precisa de motivo, não. É só porque você deu a sua opinião, você apareceu lá. Então a gente tem que ter muita cautela com isso, e nem todo mundo tem o preparo emocional para lidar com críticas, ou às vezes com ameaças, ou às vezes com certos tipos de falas que são colocadas lá. Então, quando você vai se posicionar na internet, pense bem no que você vai falar, porque a gente estava falando aqui mais cedo, uma pessoa muito sábia que está aqui nos bastidores, falou que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então foi o caso dessa diretora. Ela tinha uma responsabilidade muito grande e ela expressou uma opinião ali que acabou sendo cobrada muito mais do que ela imaginava. Porque eu tenho certeza que se ela soubesse dessa repercussão e dessa cobrança, ela não teria falado. Tanto é que ela própria pediu, né, o afastamento do cargo, e isso também implica em questões legais, não é isso, doutor? Sim. Silvia, essa questão da exposição, né, na internet, ela realmente, você falou tudo, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Até porque, ao mesmo tempo que a internet ela nos dá a voz, vai vir ali a depender do que você falar, ou a depender do que você falar, com quem você falar, vai vir uma reação. E muitas vezes a reação pode ser inesperada, não é daquele jeito que você está esperando. Então, dentro disso tudo, além do cancelamento, né, digital, né, que infelizmente foi o que aconteceu com ela, porque nós deixamos uma coisa bem clara. O nosso debate não é em face da pessoa da diretora, e sim das falas que foram proferidas. Isso a gente deixa bem claro em todo lugar que a gente fala sobre isso. Então, além desse lixamento digital, a gente ainda tem as consequências jurídicas, porque dentro do ambiente da internet também tem leis a se seguirem. Inclusive, aquelas pessoas que porventura ameaçaram ela, a própria diretora, de alguma forma, essas também elas respondem. também respondem. Não é porque a diretora falou groselha ali que dá o direito das pessoas ir ali xingar, ameaçar, ela. aí é injúria. Calúnia, difamação, ameaça, tudo isso é crime, gente. E outra coisa, você vê tanto que a problemática, que uma coisa leva a outra. Imagine só, essa mulher, ela é uma mulher, ela é esposa, ela é mãe, ela tem filhos, ela tem irmão, ela tem pai, tem mãe, tem pessoas tem sentimentos, ali, tem sentimentos. Tem pessoas ali que guardam por ela também. Então você pode até desencadear uma reação inesperada contra você por causa de um comentário. Por causa de um comentário na internet. Não é raro a gente ver isso no dia a dia. Então é isso aí, pessoal. Responsabilidade. Você não anda aí falando um monte de groselha na internet, né? Então, eu gosto desse termo. Fazia tempo que eu não ouvia. Bom ter me lembrado. Doutor, eu estava refletindo mais um pouco sobre isso aí. Não é só, às vezes, o criminal, né? Você pode responder criminal, administrativa e cível. Sim. Você pode pagar uma indenização, você pode, se for servidor público, você pode responder um procedimento administrativo e até perder seu emprego ou ter alguma sanção ali, uma advertência, uma suspensão. Você pode responder criminalmente se você praticou algum crime, né? Então, tem que ter muita cautela. As pessoas, elas têm que entender, e muita gente ainda não entendeu isso, porque assim, quando você está ali atrás de uma tela, seja do celular ou do computador, parece que você é anônimo, mas não é. Ali tem um registro da localidade onde você estava, né? Tem uma coisa que se chama
aonde você estava, quem é você, todos os registros, te localiza pelo Wi-Fi da sua casa ou de algum lugar que você esteja, né? E muita gente acha que porque botou uma foto de um desenho animado lá, de um anime ou alguma Tá coisa, ninguém anônimo. vai saber ou botou um nome falso lá. Vai achar pelo seu IP ou por alguma outra forma de te identificar. E as consequências virão, né? E muita gente. O que tem de gente ganhando dinheiro na internet aí por causa de comentário É. e gente complicando a própria vida, né? Hoje em dia, a gente até vê alguns influenciadores que, assim, não vou falar que eles vivem disso, né? Mas processando muitas gentes e muitas pessoas e ganhando muito dinheiro com isso, Exatamente. né? E meio que se especializando em fazer comentários polêmicos sem agredir, assim, sem cometer crime, mas instigando o outro, tá virando. O brasileiro é Se realmente você me permite, criativo. Silvio, até eu vi um vídeo do Marcelo, que é um empresário aqui em Palmas, que ele foi processado pelo Ivonei. Ah, eu vi Você viu esse ele? caso. Porque ele falou que apostava no Marcelinho Johnson numa briga do Ivonei com ele, uma luta. Então, o Ivonei ganhou a luta e quer os 20 mil. Então, porque o cara falou que ia Ah, apostar no... eu vi agora esse fim de semana, ele fez comentários ofensivos lá de alguma forma Sim, também, sim. depreciativos, vamos dizer, se vamos colocar dessa forma. Novamente, eu não tinha ligado uma coisa à Foi outra. isso. Talvez tenham, né? Tem. Ele falou isso na internet, que ia apostar em um, e o outro Exatamente. ganhou, e Ou agora o seja, ele outro quer o dinheiro. produziu prova contra si Tá vendo próprio. a consequência? E custa aí uns 20, 30 mil aí, viu, É, pessoal? Vamos cuidar da carteira e da sua dignidade também. Inclusive, já fugiu um pouco aqui do tema, mas a gente já tá indo pros finalmente aqui. Eu tenho que fazer esse comentário. Banco Master Vorcaro. O cara foi preso por outro motivo, não tem nada a ver, e vazaram aí as conversas pessoais e íntimas do cara com as namoradas dele lá, né? Então, gente, isso é muito complicado. Eu acho até o cara cometeu os crimes dele, que pague pelos crimes, e só que eu acho que as conversas pessoais do cara não tem nada a ver com as investigações, muito menos ter vazado, e isso acaba com a vida de várias pessoas, inclusive alguma namorada dele aí, para quem ele contava as coisas dele, acaba tendo a própria vida em risco por conta disso aí, né? com certeza. Inimigo é o que não falta para ele, né? Gente querendo que ele não fale, Sim. né? E ainda mais outra pessoa que sabe das coisas. Então, cuidado porque eu tenho um iPhone, eu tenho o mais novo aí e tal. A perícia desbloqueia e consegue extrair os dados, Porque viu? a gente pensa que às vezes visualização única acabou. Não, a Hoje visualização tem sorte. única, ela é única no seu celular e no da pessoa, mas lá no servidor ela não era não, viu? Aí a polícia pede lá do servidor e a empresa manda, viu? Fica registrado lá, só para você saber, se você não sabe. Então, não é anônimo e não existe. Colocou na internet, meu irmão, é para sempre. Então, muita cautela com isso aí. E eu falo isso, não é para você que faz coisa errada, e é para você parar de fazer coisa errada. Se o que você está fazendo ou falando vai trazer consequências ruins para você ou para outra pessoa, fecha a boca, controla esse dedo, ficar digitando lá, não. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor, né? Não é que você tem que se proteger quando você quer fazer o mal. Não, pelo contrário, não faça o mal para proteger os outros e você mesmo, de você. Às vezes você tem que se proteger de você. Para de ficar dando opinião na internet aí sem necessidade. Então, doutor, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para as mães de filhos autistas, para os pais de filhos autistas e para alguém que tenha o espectro autista que esteja nos assistindo e que ficou até aqui, né? Que mensagem o senhor deixa para ele e como ele pode garantir também os seus direitos? Silvio, a principal mensagem que eu quero deixar aqui para as mães, para os pais, mas principalmente para a sociedade como um todo. Quando se fala em autismo, geralmente as pessoas falam que aquela criança ali, aquele adulto que seja, ele quer um diagnóstico, ele quer o laudo para conseguir direitos. Eles só querem benefício. Silvio, mas que benefício é esse? Nós estamos falando de quê? Do LOAS, do BPC, que as pessoas sempre pensam que a pessoa vai ganhar um dinheiro fácil. Primeiro, que para ganhar o BPC, você não tem que ser pobre, não, tem que ser miserável. Então, a renda mensal per capita ela não pode passar de R$ 450, para você ter ideia. Aí vai falar assim, não,
Mas aí a pessoa então vai ganhar o IPVA de graça. Que IPVA? A pessoa não tem carro. Tu ganha salário mínimo, vai comprar um carro que custa 100 mil hoje. Aí, não, então tá, então é para entrar numa fila. Preferen... Alguém quer mesmo passar. Porque assim, quando você faz, o médico dá um diagnóstico para uma mãe, para um pai, você não coloca solução na vida dele, não. Você coloca um problema e grande. Porque ele vai querer resolver e ele não vai conseguir. Uma, porque o sistema público não oferece, o sistema privado dificulta ao máximo e a pessoa fica naquele limbo ali. Então, a minha mensagem principal é essa. As mães, elas não querem nenhum tipo de privilégio. Não é privilégio a pessoa ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses, anos na fila do INSS esperando um benefício. E esse benefício não vai resolver o Não problema vai dela, resolver só o vai problema dela. amenizar algumas questões. Não é benefício nenhum a pessoa ter o diagnóstico para ela ter que ficar o dia todo dentro de uma clínica esperando o filho para ser tratado, para levar o filho. Não é benefício nenhum você mendigar na porta de uma policlínica, de uma casa especializada, né? Vou até usar o termo. Desperdiçar horas e horas da sua vida, dias e dias e meses e anos em filas. A pessoa preferia estar fazendo outra coisa. Ela está ali porque ela precisa. Então, assim, muito se fala do orgulho, né, autista? Que orgulho? Que orgulho é esse que expõe a pessoa a uma sistemática onde que ela, Só em vez de ter crítica. orgulho, ela tem que se humilhar e ouvir esse tipo de crítica, que a pessoa autista, ela só quer benefícios. Então, quem pensa desse jeito, quem age dessa forma, procure entender melhor quais são as dificuldades dessas pessoas, né? O que elas passam no dia a dia, para parar de falar groselha, como nós falamos agora há pouco. Isso aí que o senhor falou, eu vou até comentar também, porque as pessoas elas estão tão loucas, eu acho que elas estão tão, assim, perderam a noção que elas às vezes fazem comentários sem conhecer nada da vida do outro, sem saber a dificuldade que o outro está passando, como se fosse uma coisa boa, né? A pessoa está tendo um privilégio, e não é. Ela está ali porque ela tem uma condição especial que necessita de cuidados. Eu lembro de uma passagem, eu nunca vou esquecer disso. A minha primeira esposa, ela teve câncer e fez um tratamento longo, muito traumático, muito complicado e acabou falecendo, ainda assim. E eu lembro que a gente estava, uma vez ela me pediu que ela queria ir na lotérica resolver um problema dela e eu fui resolver uma questão em outro comércio. Quando eu voltei, ela estava na fila da lotérica, ela estava na fila especial. E o cabelo dela caiu totalmente, estava carequinha. Um rapaz teve a pachorra de falar assim: eu vou raspar minha cabeça também para entrar na fila. Olha, ela olhou assim, ela falou: é só você ter câncer, seu animal. Ela não levava desaforo para casa, né? Então, assim, olha o nível, o absurdo que chega as pessoas, né? Estão ali fazer um comentário assim desse e não sabe o que a outra pessoa está passando, né? É um tratamento muito difícil. Eu tenho muita, assim, eu sempre tenho um cuidado especial de quanto a pessoas que estão fazendo um tratamento oncológico, porque só quem viveu sabe. E às vezes um comentário desse tipo, agora você imagina uma mãe de uma criança autista que às vezes está com um grau mais elevado, tem que ouvir isso Silvio, várias vezes, todo dia, comentários, assim, absurdos desse tipo. Então, assim, é algo que a gente tem que refletir sobre isso, porque não é brincadeira, não. geralmente, Silvio, o que elas passam, por exemplo, são coisas do dia a dia. Então, assim, às vezes ela tá comendo em algum lugar, ela tá numa fila do supermercado, ela tá dentro de um ônibus, e ali ela escuta comentários que aquela criança é isso, Olhares, é como... aquilo, mas assim, as pessoas elas não procuram entender por que que aquela criança está se comportando daquele jeito e ainda remete isso à falta de cuidado da mãe, que foi exatamente o cerne da questão aqui, da fala da própria diretora, quando ela diz: cada um que cuide do seu alecrim dourado. Então, você acha mesmo que a mãe não está cuidando daquela criança? O que a mãe mais faz é cuidar daquela criança. Alguém pergunta se aquela mãe tá precisando de ajuda, de alguma coisa, né? Abre a boca para criticar, faz aquele olhar, né, de julgador ou crítico, mas não vai lá: mãe, você tá precisando de alguma coisa, você precisa de ajuda, tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar essa situação aí?
Faça isso ao invés de... Quando você pensar em criticar, vai lá e pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa, né? Eu acho Tem que empatia, o né? mundo vai ser um pouco melhor, né? Acho que tudo que a gente vai fazer na vida tem uma questão de bom senso, né? Então, eu sempre falo isso, se você usar o bom senso em todas as áreas da sua vida, dificilmente você vai cometer ali um crime, você vai imputar alguma coisa, sempre usando o bom senso. E nesses casos, mais do que nunca, o bom senso deve ser usado. E conheça seus direitos. Você que é mãe de autista, você que é pai de autista, você que é autista, conheça seu direito. Já segue lá, @advogado Advogado da mãe de autista. Advogado da mãe de autista. Conheça esse conteúdo sensacional, se informe mais, saiba dos seus direitos, saiba a quem recorrer e compartilha com seus amigos também, com seus conhecidos, que às vezes está passando por uma situação que precisa desse auxílio jurídico ou saber, né, informações a respeito, porque a informação, ela salva vidas. A informação, ela traz um pouco mais de paz, um pouco mais de ajuda numa situação que é realmente muito difícil para qualquer pessoa, né, vivenciar, e a gente precisa superar isso. E você que é preconceituoso, larga a mão de ser preconceituoso, larga a mão de ficar dando opinião sem ninguém te pedir e vá ter empatia e falar com as pessoas, ver se elas estão precisando de ajuda, que você vai ser muito mais produtivo e muito mais útil para a sociedade. Deixa aí seu comentário, sua opinião, muito importante para nós aqui do Esfera Podcast. Agradeço muito nosso convidado de hoje, doutor Gustavo, que veio de longe para nos transbordar o conhecimento dele aqui para a nossa audiência, né? Fica aí registrado o nosso agradecimento. E, doutor, fique à vontade para voltar quando quiser. Algum outro tópico que seja de interesse da sociedade, que o senhor possa nos trazer aqui mais informações, estaremos sempre aqui abertos a recebê-lo, né? Foi uma honra recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Silvio, mais uma vez pela oportunidade, por esse convite, né? Eu acho que o tema, nós ainda temos muita coisa para falar sobre ele, mas eu vim de Gurupi, mas eu tenho um escritório aqui em Palmas também, então eu vou estar aqui semanalmente, tem vezes que eu fico até o mês todo aqui, e sempre que você precisar, ou alguém aqui da capital também precisar, nós estamos sempre à disposição. Então a pessoa consegue o endereço do escritório lá no Instagram, né? Consegue. Hoje nós estamos localizados aqui em Palmas, ali no edifício Palmas Business Center. Aqui pertinho, ali na JK. Isso. Na JK, ali de frente pro Palácio. Facinho de achar. Não, aquele ali é o JK. O JK. É o outro do outro lado. Ele é anexo àquele Hotel Ibis. Ah, sim. Olha, já tô dando informação errada aqui. Vamos corrigir. É no prédio ali do Hotel Ibis, que já fica do outro lado ali, em frente ao Banco Santander. Isso, em frente ao Banco Santander. Não é bem em frente, mais pra frente um pouquinho. É só você olhar na internet aí e já segue lá o Dr. Gustavo Sperandio lá no @advogado da mãe de autista. Exatamente. É isso aí, pessoal. E também segue aí o Esfera Podcast e considere se inscrever no nosso canal no YouTube. Você que assistiu completo até aqui, já que assistiu, gostou, não gostou, segue aí de qualquer jeito, se inscreve, porque nos ajuda a crescer e trazer mais informações úteis para você. Esse é o Esfera Podcast, eu sou Silvio Jaca e fiquem com Deus.